Na calada da madrugada, enquanto as ruas dos Estados Unidos começavam a se encher de vozes, passos e cartazes, um homem se isolava em seu próprio mundo. Donald Trump estava trancado, não em um palácio, mas em um labirinto construído com sua vaidade, seu orgulho e, acima de tudo, seu desespero. Enquanto milhões tomavam as ruas em um dos maiores atos de resistência da história recente, Trump fazia aquilo que sabia fazer melhor: se refugiava na bolha das redes sociais, disparando publicações frenéticas, como se palavras fossem capazes de esconder a realidade que avançava lá fora. Mas não era uma madrugada qualquer. Aquele era o dia que ele tanto esperava ser celebrado. Um dia em que em sua cabeça seria marcado por multidões aplaudindo, por homenagens e aclamação. Só que em vez disso, recebeu o que mais temia: o vazio, o silêncio, a indiferença. Enquanto as avenidas de Washington pulsavam com o som de milhares de manifestantes, Trump tentava, desesperadamente, sustentar a farsa. Publicava vídeos antigos, discursos reciclados, imagens de fogos de artifício que na prática quase ninguém viu. Tudo numa tentativa frustrada de enganar, talvez o mundo, talvez a si mesmo. Era evidente. Bastava olhar nos olhos dele nas poucas imagens daquela noite. Ombros curvados, olhar perdido, expressão abatida. A pose de líder imbatível desmoronava ali, diante de câmeras e de uma nação que naquele momento gritava: chega! O movimento que surgia não tinha reis, não tinha donos. Crescia como uma tempestade. Se espalhava por grandes cidades, pequenas vilas, bairros conservadores que até então eram fiéis à sua figura. Pessoas que votaram nele agora marchavam contra. Jovens, idosos, veteranos, famílias inteiras, unidos. Não por um partido, mas por um princípio: proteger a dignidade e a democracia. E Trump reagia como sempre reagiu, atacando. Em vez de ouvir, gritava. No lugar do diálogo vinham insultos. Chamava os manifestantes de criminosos, de traidores. Inventava conspirações. Dizia que eram pagos, que as imagens eram falsas, que os vídeos eram manipulados. Mas a realidade não se apaga com tweets. As câmeras não mentem. Os registros ao vivo, os relatos de cada canto do país mostravam a verdade. Aquele era o maior levante popular contra um presidente em exercício na história dos Estados Unidos. A Casa Branca, em pânico, tentou criar uma mentira descomunal. Espalharam que o desfile de Trump havia reunido mais de 250 mil patriotas. Mas bastava olhar qualquer imagem do evento para perceber o absurdo. Gramados vazios, arquibancadas desertas. Até os militares presentes demonstravam desconforto, como se estivessem participando de um teatro mal ensaiado. E mesmo assim, Trump não parava, continuava postando. Compartilhava vídeos de juramentos, de hinos, tentando se vestir simbolicamente de um patriotismo que ele próprio nunca conseguiu representar de verdade. Parecia não entender, ou se recusava a entender, que aquele personagem que criou estava desmoronando diante dos próprios olhos. A madrugada seguia, e os posts ficavam cada vez mais desconexos. Nenhum deles, Trump aparece solitário, observando fogos de artifício. A trilha sonora tenta mascarar o constrangimento, mas o silêncio da multidão ausente grita mais alto que qualquer explosão no céu. E então, a cereja do bolo da mentira. Seu conselheiro, Stephen Chung, aparece diante das câmeras dizendo que o evento foi um sucesso, que centenas de milhares de patriotas estavam lá, mas o mundo já tinha visto a verdade. As imagens circulavam, viralizavam, se espalhavam como fogo em palha seca. Jornais, canais independentes, cidadãos comuns, todos mostravam os contrastes. De um lado, as ruas lotadas de manifestantes. Do outro, campos vazios, arquibancadas fantasma e um presidente tentando convencer que aquilo era uma celebração. Mesmo os aliados mais próximos começaram a perceber. A queda era inevitável. Republicanos antes fiéis passaram a se calar, outros a se distanciar. Figuras da mídia conservadora, que durante anos repetiam cada palavra de Trump como se fosse uma profecia, começaram a fingir que não viam. Mas era tarde. O destrago já estava feito. Nas redes sociais, a humilhação era completa. Memes, comparações, vídeos, sátiras. O desfile vazio virou o símbolo de algo muito maior. A falência de uma era sustentada por desinformação, manipulação e medo. Naquele final de semana, ficou claro, para todos, até mesmo para quem relutava em acreditar, que Trump não controlava mais nada.
nem a narrativa, nem o povo, nem seus próprios aliados. O medo que um dia protegeu sua figura foi substituído por indignação, por coragem, por resistência. Governadores, prefeitos, congressistas, movimentos sociais, todos começaram a se posicionar. Discussões sobre processos legais, sobre limites constitucionais, sobre a própria sanidade de um presidente que parecia cada vez mais desconectado da realidade. E Trump, como sempre reagiu, se escondeu no único lugar onde ainda podia fingir que era aclamado, dentro da bolha do próprio ego. Mas nem seus seguidores mais fiéis pareciam acreditar com a mesma fervura de antes. Algo havia se rompido, e dessa vez, para sempre. O que aconteceu naquela madrugada não foi só um fracasso de público, foi simbólico, foi o colapso de uma farsa, a confirmação de que por mais que tentem sufocar, mentir, distorcer, quando um povo desperta, não há propaganda, não há desfile, não há rede social que segure o avanço da mudança. E Trump, naquele instante cercado por fogos que ninguém viu e sorrisos que ninguém acreditou, finalmente entendeu que o fim estava muito mais próximo do que jamais imaginou.